Boa noite a todos e a todas. Primeiramente, eu quero muito agradecer por essa oportunidade. Quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui nesse momento, né, fazendo essa palestra. E a gente poder ter essa troca, né, troca de conhecimento, de crescimento conjunto, de evolução, de aprendizado. Bom, o tema de hoje, ele trata da renovação das atitudes mentais. E a base para a nossa explanação de hoje, ela está no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo 31, e no livro Vinha de Luz, ditado por Emmanuel e psicografado por Francisco Cândido Xavier, nosso querido Chico. Eu gostaria de, num primeiro momento, fazer a leitura do trecho do Evangelho que a gente citou, né, e do capítulo 86 do livro, para daí sim partirmos desses pontos e assim a gente estabelecer uma corrente de raciocínio diante do objeto do estudo de hoje. Tá? Então, eu vou ler agora o capítulo 86 do livro e o título é Saibamos Confiar. Jesus não recomenda a indiferença ou a irresponsabilidade. O mestre, que preconizou a oração e a vigilância, não aconselharia a despreocupação do discípulo ante o acervo do serviço a fazer. Pede apenas combate ao pessimismo crônico. Claro que nos achamos a pleno trabalho, na lavoura do Senhor, dentro da ordem natural que nos rege a própria ascensão. Ainda nos defrontaremos inúmeras vezes com pântanos e desertos espinheiros e animais daninhos. Urge, porém, renovar atitudes mentais na obra a que fomos chamados, aprendendo a confiar no divino poder que nos dirige. Em todos os lugares há derrotistas intransigentes. Sentem-se nas trevas, ainda mesmo quando o sol fulgura no zênite. Enxergam baixeza nas criaturas mais dignas. Marcham atormentados por desconfianças atrozes. E, por suspeitarem de todos, acabam inabilitados para a colaboração produtiva em qualquer serviço nobre. Aflitos e angustiados, desorientam-se a propósito de mínimos obstáculos. Inquietam-se com respeito à frivolidade de toda sorte e, se pudesse, pintariam o firmamento à cor negra para que a mente do próximo lhes partilhe a sombra interior. Na terra, Jesus é o Senhor que se fez servo de todos, por amor, e tem esperado nossa contribuição na oficina dos séculos. A confiança dele abrange as eras, sua experiência abarca as civilizações. Seu devotamento nos envolve há milênios. Em razão disso, como adotar a aflição e o desespero se estamos apenas começando a ser úteis? Lindo esse texto, né? Muito profundo também. E aí no Evangelho de Mateus capítulo 6, versículo 31, temos o seguinte texto. Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. E aí a gente observa que o tema em si, ele é bastante amplo, e aí a gente poderia, né, passar horas aqui tratando sobre ele, enfim. Mas considerando que precisamos ser mais objetivos nesse aspecto, eu gostaria de trazer nesse momento pontos que eu entendo serem centrais, assim, para a nossa reflexão de hoje. Eu estou motivada a começar essa palestra com algumas perguntas, porque eu entendo que isso é bastante interessante para nos ajudar a compreender o processo. Então, vamos lá. Quem aqui já passou por problemas no passado que foram considerados graves e difíceis de resolver? Ou então, quem de nós já não se pegou em pensamentos e sentimentos em que se teve a sensação de que era uma situação sem saída, né? Que não teríamos para onde correr, bater um desespero e nada de solução para aquilo. É complicado, uma situação para a gente pensar realmente. Mas aí, olhando por um outro ângulo agora, vamos pensar assim. Desses problemas, dos quais acredito que a maioria aqui já deve ter se lembrado de algumas situações, né? Quantos deles foram se resolvendo ao longo do tempo e hoje já não existem mais? Ou, se existem, não causam o mesmo impacto de antes? Seja porque você mudou a forma de enxergar esse problema, ou porque ele deixou de existir mesmo, enfim. As questões que podemos hoje trazer à tona, para assim a gente ter um panorama mais realista das nossas experiências terrenas, seriam essas. O primeiro ponto que eu entendo ser muito importante para a gente iniciar é, diante dessas perguntas que foram feitas,
Qual foi a nossa postura naqueles momentos de dor e até de desespero diante das dificuldades? Cabe aqui então uma reflexão, né? Para já entendermos nosso comportamento naquele momento. O segundo ponto a ser tratado é que, independentemente da maneira como lidamos com esses mesmos problemas, sempre temos condições de fazer análise dos fatos, né, com racionalidade, e já encontrar algumas respostas, e assim compreender esses processos que estavam acontecendo, né, e que envolviam toda aquela situação. A gente pode, por exemplo, nesses casos, avaliar o porquê do nosso comportamento naquele momento específico, considerando o sentimento que a gente teve, ou o pensamento que motivou aquela atitude, enfim, procurar entender o que está por trás daquela forma de agir. E assim buscar outras formas mais assertivas para lidar com os problemas, né? Isso é atitude mental, né? Mas num viés positivo. E aí, na medida em que paramos para nos observar, tentar identificar o modelo que temos utilizado para construir os nossos pensamentos, a gente passa então a ter a possibilidade de alterar a nossa forma de enxergar o mundo como um todo. Mudanças nas atitudes mentais acabam gerando mudanças comportamentais que por sua vez transformam o mundo material à nossa volta também. Faz com que possamos ver, por exemplo, a materialização daquilo que pensamos e que sentimos. É como se aquilo que a gente sente e pensa se transmutasse para algo realmente palpável, né? Algo que a gente pode ver até mesmo, né? Assim, a gente pode visualizar isso. Então, mudar o nosso mundo, mudar o mundo à nossa volta, se torna, na verdade, algo que está interligado, né? Quando a gente muda o nosso mundo, a gente acaba mudando tudo que está em volta da gente também. E como espírita que somos, sabemos que somos envolvidos de energia, né? Energia essa que afeta o outro, e daí afeta o outro, e assim por diante. Então, quando se fala em renovação, isso quer dizer combater qualquer excesso, né, ou desequilíbrio mental, enfim, desequilíbrios em geral, porque esses desequilíbrios, eles acabam gerando na gente uma visão muito restrita diante das ocorrências da nossa vida, né? E aqui eu gostaria de mencionar um pilar que eu considero central para amparar a nossa casa mental, né? Eu considero, mas acredito que todos nós sabemos disso, que é a confiança no Pai diante das dificuldades, né? Essa confiança, ela evita que o pessimismo e o desânimo tomem conta de nós. O poder da criação ele é tão potente que é capaz de alterar qualquer estado negativo. Quando aliamos a nossa confiança à oração, à vigilância, ao compromisso com a mudança, com a disciplina, a gente encontra a chave da porta para nos tornarmos pessoas melhores, né? Observamos que a espiritualidade, ela está sempre trabalhando a nosso favor, nos dando oportunidades, possibilidades de alterar o caminho, de refazer alguns processos, de acrescentar resultados positivos diante das experiências negativas. Sim, afinal, que se a gente vivesse sempre na zona de conforto, que até eu prefiro chamar essa zona de zona da acomodação, porque na grande maioria das vezes essa zona de conforto não é confortável para nós, e sim acaba nos gerando um sentimento de insatisfação, nós não estaríamos crescendo a cada experiência, não é verdade? Então, a gente pode observar que pensamentos pessimistas, derrotistas, eles acabam sendo reflexo da nossa própria dificuldade de enxergar a realidade, porque eles alteram, eles deturpam a nossa visão, eles desconfiguram o nosso olhar. Então, fazendo uma analogia bastante simples, é como se a gente estivesse usando um óculos com as lentes bem sujas e achássemos que o mundo era igualzinho àquilo que estávamos vendo a partir da lente daquele óculos. Então, assim, entrando um pouquinho agora no campo do nosso compromisso moral e espiritual diante das tarefas a nós designadas pelo Pai, eu acho que é importante tomarmos consciência de que a qualidade dos pensamentos e sentimentos são primordiais para o nosso trabalho no bem. Por quê? Porque a nossa atitude mental, ela repercute não só na nossa vida pessoal, profissional, social, ela também repercute no trabalho do bem. Eu diria que principalmente no trabalho do bem, né? Na lavoura do Senhor, conforme, né, o texto já nos traz. Então, é importante a gente compreender que é natural no nosso estágio de evolução também, nós nos depararmos com pensamentos, sentimentos de ordem inferior diante das nossas provas, porque a gente ainda é criança, a gente está numa fase de desenvolvimento do mundo corporal que ainda está muito
primitivo, né? Contudo, o que Jesus mesmo quis dizer nessa passagem, né, inclusive que está no texto do livro, é que combatendo o pessimismo crônico, a gente consegue realmente avançar no caminho. Né? Por quê? Porque o pessimismo crônico ele acaba consumindo muita energia, né? Nossa, eles retiram de nós parte da suavidade e da leveza da vida. É porque se a gente quiser ser feliz, a gente precisa realmente lembrar disso a todo momento. Né? Todos nós sabemos que temos uma longa caminhada pela frente e sabendo disso, que a gente possa, na verdade, ser paciente, generoso, amoroso conosco, né? Agindo com indulgência, porque afinal as mudanças em geral, elas não são, a gente não vive no 880, né? A gente escala degraus. Então, lembremos sempre a lição do Mestre Jesus, né? Que com toda a humildade que ele era assim uma das características mais marcantes, assim, na minha opinião, ele nunca usou ela de forma desequilibrada, nunca fugindo dos compromissos assumidos, dos enfrentamentos necessários para o exercício do bem, né? Ele, Jesus, ele soube manter o equilíbrio mental necessário para cumprir sua missão aqui na Terra. E mais uma vez, sigamos o seu exemplo, né? Mas também não nos cobremos em demasia, pois cada um tem seu tempo e sua forma de caminhar. Somos seres únicos, cada qual com suas características e limitações. Desde que a gente construa a nossa transformação necessitada no alto amor, com paciência, com compaixão para conosco, para com o próximo, né? A gente vai poder ter condições de dar início às mudanças necessárias para uma verdadeira transformação. Mas, como bem sabemos, vamos com calma, com jeito, se respeitando, se entendendo, né? Se compreendendo e tendo a consciência de que se trata de uma construção e que invariavelmente todos nós, em maior ou menor grau, estamos no mesmo barco. O processo ele é individual, mas a demanda ela é coletiva. Então, que cada um de nós possa ter acesso às ferramentas necessárias para essa verdadeira transformação. Mais uma vez eu quero agradecer muito a todos e a todas e quero desejar aqui uma semana cheia de luz e paz para todos nós. Obrigada.